Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro escolheu Cássio Nunes para uma vaga na mais alta corte do Poder Judiciário brasileiro, o Supremo Tribunal Federal. Mas você sabe como um ministro do Supremo é escolhido e como ele vai para lá? E não é por concurso público. Vem comigo que eu vou te explicar tudo isso em menos de 5 minutos. Primeiramente, a gente tem que entender que o STF, o Supremo Tribunal Federal, representa o órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro, como eu já disse. Dessa forma, ele é a última instância até onde um processo pode ser levado, até onde se pode recorrer aqui no Brasil. E assim, as suas decisões são irrecorríveis, ou seja, elas não podem ser modificadas, nem anuladas e nem alteradas, senão pelos próprios 11 ministros que compõem essa corte. E a função do Supremo Tribunal Federal é resguardar a Constituição e declarar constitucional ou inconstitucional alguns atos aqui dentro do Brasil e também versar sobre matérias como, por exemplo, a descriminalização do aborto, a legalização do uso da maconha, entre outros assuntos polêmicos que estão pautados para o STF decidir. Existem apenas 4 requisitos para se tornar um ministro do STF no Brasil, que são ser brasileiro nato, ou seja, ter nascido no Brasil, ter entre 35 e 65 anos, ter uma conduta ilibada, ou seja, não ter nenhuma mancha aí durante a sua carreira de ordem moral, ética, nem ter sido condenado por crime, esse tipo de coisa, e quarto é ter um notável saber jurídico. É muito curioso que a nossa Constituição não diz que essa pessoa ela deve ser formada em direito ou que ela tenha que ter uma carreira dentro da magistratura, basta que ela tenha um notável saber jurídico que pode ser comprovado de muitas formas. Sabendo disso, a gente tem que lembrar que no Brasil o poder foi dividido em 3 esferas para que ele não ficasse concentrado nas mãos de uma pessoa só, como por exemplo o presidente da República. Essas 3 esferas de poder representam os poderes legislativo, executivo e judiciário, que além de possuírem as suas próprias funções, também possuem a função de fiscalizar, de controlar e de impor limites uns aos outros para que haja sempre um equilíbrio. A Constituição nos diz que esses poderes são harmônicos, mas são independentes entre si. Mas, finalmente, como é feita essa escolha, então, de um ministro para o STF? Como a gente está falando da escolha da autoridade máxima do Poder Judiciário brasileiro, os outros 2 outros poderes devem obrigatoriamente participar dessa decisão. O Poder Executivo será representado pelo Presidente da República e o Poder Legislativo será representado pelo Senado Federal. O Presidente da República ele possui a prerrogativa de escolher qualquer cidadão brasileiro que atenda aqueles 4 requisitos que eu falei para vocês. Qualquer pessoa que atenda aqueles 4 requisitos pode ser indicado para se tornar ministro do STF. Uma vez indicado esse nome, uma vez nomeado uma pessoa pelo Presidente da República, essa pessoa será entrevistada por um grupo de senadores lá no Senado Federal. Esse grupo de senadores fazem parte da Comissão de Constituição e Justiça, que devem aprovar esse nome para se tornar um ministro do STF. Uma vez aprovado esse nome por essa comissão, por esse grupo de senadores, esse nome será submetido ao plenário do Senado Federal, que é composto por todos os 81 senadores, para que a maioria absoluta desses 81 senadores aprovem esse nome. A maioria absoluta do Senado Federal representa 41 senadores. Uma vez então aprovado o nome por 41 senadores, pela maioria absoluta do Senado, esse nome estará apto para se tornar um novo ministro do STF. É importante lembrar que o cargo de um ministro do STF ele é vitalício, ou seja, ele só pode ser extinto aí em caso de morte, de renúncia ou se sofrer um processo de impeachment. E também é curioso a gente lembrar que o salário, que a remuneração de um ministro do STF é a mais alta de todo o funcionalismo público do Brasil, ou seja, nenhum funcionário público, nem mesmo o presidente da República tem uma remuneração tão grande quanto a de um ministro do STF, ou pelo menos não deveria ter. Quando os ministros do STF completam 75 anos, eles são aposentados compulsoriamente e aí abre uma nova vaga, que foi o que aconteceu com o ministro Celso de Mello, que já era o decano do STF, completou 75 anos em novembro, então abriu uma nova vaga e o ministro Cássio Nunes foi escolhido aí pelo Jair Bolsonaro. No ano que vem, em 2021, Marco Aurélio também deve se aposentar e o presidente Jair Bolsonaro poderá indicar um novo nome para o STF. E agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que essa escolha é justa? Vocês acham que a participação desses poderes é realmente eficiente na escolha desses ministros? Ou você acha que deveria ser de uma forma mais rigorosa e que deveria haver mais requisitos? Deixa seu comentário aqui embaixo, eu vou responder a todos, e se você quer saber melhor como o Brasil funciona, eu preparei uma série de vídeos que vai estar aqui na descrição para vocês conferirem. Meu nome é Lucas Portela e eu ajudo pessoas a entenderem melhor os seus próprios direitos.